É com satisfação que hoje conversamos diretamente aqui de uma unidade de atendimento da Cressol Vale dos Araucárias, aqui em Guarapuava, no Paraná, com a professora Josiane Caldas, economista, advogada e mestre em Direito Cooperativo e Economia Solidária. Obrigada, professora Josiane, por compartilhar conosco o seu conhecimento na regulamentação e normatização para cooperativas de crédito. Olá, Mary, olá, alunos. É um prazer estar aqui hoje conversando especialmente sobre o cooperativismo e sobre a regulamentação, a normatização, tentando olhar com um olhar de desmistificação da lei, né? Então, é muito bom estar aqui conversando com você. Professora, então até agora entrando no tema da nossa disciplina, que é a regulamentação e normatização de crédito, nós identificamos até na disciplina, discutimos que hoje as cooperativas elas estão, digamos, subordinadas às regras de cada país, já que ela está no mundo inteiro. A gente viu que no Brasil ainda a lei que regulamenta a questão das cooperativas é a 5764 de 1971, que ainda é a lei geral que regulamenta as sociedades cooperativas, que é a chamada lei do cooperativismo. E essa mesma lei, ela coloca a importância do estatuto, né? E assim, dentro das cooperativas, né? Já que é no estatuto onde vai estar totalmente regido toda a regulamentação e as regras de como que vai funcionar essa sociedade, que é a sociedade cooperativa, né? Você, até mesmo pela sua especialização nessa área, como você vê, então, como que se dá o processo de elaboração e aprovação do estatuto dentro das unidades da Cressol, até para os nossos alunos linkarem a teoria à prática? Então, a lei, como você já disse, né? A lei que ainda está vigente e que regula todos os ramos do cooperativismo é a lei geral, a 5764, ela dá indícios, assim, nos diz o que é que precisa constar no estatuto. O estatuto é, então, essa constituição, é o que dá natureza jurídica, é o que dá personalidade jurídica para as cooperativas. Mas antes disso acontecer, desse ato constitutivo que é levado para a Assembleia para aprovação, existe uma organização de agricultores, no caso da Cressol, e de outros interessados que necessitam de serviços financeiros e que não têm esse acesso diferenciado que o cooperativismo proporciona. Eles não têm esse acesso no seu local, na sua cidade, então eles se reúnem e constituem uma cooperativa. E o estatuto é a primeira determinação, a primeira elaboração das regras que vão reger essa sociedade, né? Eles se reúnem em sociedade para obter serviços financeiros e o estatuto é a regulamentação do dia a dia dessa sociedade. Então, é feita uma elaboração no sistema Cressol. Toda cooperativa singular, está lá na ponta, essa que estamos aqui hoje, né? Uma unidade de atendimento dentro de uma cooperativa, ela está vinculada a uma central. Essa central, ela tem as suas responsabilidades perante a cooperativa e uma delas é essa assessoria na elaboração do estatuto. Esse estatuto, a letra, né, as disposições do estatuto, elas são submetidas ao Banco Central e são aprovadas. Portanto, a Cressol tem um estatuto padrão. Algumas especificidades de cada região são diferentes. Então, existe um texto padrão, corpo padrão do estatuto e respeita a cada região, tem algumas diferenças de estatuto, mas de forma geral, o estatuto é padrão. É levado então para a Assembleia, é feita a discussão, a Cressol realiza pré-assembleias, né? Toda vez que tem, ou na Constituição ou na alteração estatutária, é feito um debate, né, uma conversa com os sócios, e eles opinam, discutem, compreendem a disposição do estatuto e aí é levado à submissão do órgão soberano, que é a Assembleia Geral, né, para aprovação. Essas disposições todas que a 5764 traz, principalmente no seu artigo 15 e no artigo 21, elas são de ordem, inicialmente, né, são de ordem constitutiva mesmo, que determina onde vai ser a sede, a localização, a área de abrangência, o nome da entidade, tudo isso que está no estatuto, né, que os alunos podem
acompanhar, né, pelo estatuto, está disposto numa determinação da 5764. Então, é mais ou menos dessa forma que ocorre tanto a Constituição. Claro que no primeiro momento em que é feito, que se cria uma cooperativa, aí os documentos são arquivados na junta comercial. Depois, quando é feita a alteração do estatuto na cooperativa, também vai para o Banco Central. Quando volta do Banco Central, é levado para arquivamento na junta comercial. Então, segue todo esse trâmite que a própria Lei 5764 diz que tem que seguir. Então, para dar uma formalização, uma personalidade jurídica para a cooperativa, é preciso seguir todo esse ritual, digamos assim. E assim, quando vai para o Banco Central, por vezes ele pede alguma alteração ou assim, nas últimas aprovações novas, eles não pedem alterações, eles seguem o que a própria cooperativa determina? Como eu havia falado, no sistema Cressol, a central se responsabiliza pelo estatuto, pela letra do estatuto, pelas disposições, então, via de regra, não tem observações. Tem um padrão que o Banco Central já aprovou, né? Então já foi submetido. Claro que quando a Assembleia decide de forma divergente e tal, mas tem todo um corpo jurídico na Cressol que faz essa análise, que, por exemplo, o estatuto é a lei maior da cooperativa, porém essa lei maior não pode contrariar a Constituição Federal, não pode contrariar o Código Civil, não pode contrariar os demais normativos que o próprio Banco Central emite. Né? E é interessante deixar claro, professora Mary, que o estatuto ele é geral, regulamenta, né, como eu disse, o dia a dia ali na cooperativa, mas tem muitas coisas que também são regulamentadas pelo regimento interno da própria cooperativa. Então, é mais ou menos nesse viés. Portanto, poucas vezes o Banco Central faz uma intervenção, né, não pode isso ou não pode aquilo, porque já vai para lá com esse filtro do que é possível, o que não é possível e o que é o mais adequado para a cooperativa com o acordo dos sócios, que são soberanos na decisão. São os donos do processo. Os donos do processo, exatamente. Então, assim, até entendendo essa importância do estatuto, né, e dos alunos aqui que estão fazendo essa especialização e até mesmo da orientação, até mesmo dos cooperados e dos conselheiros entenderem o que está disposto dentro do estatuto, né? Como você vê, então, a importância desse entendimento, tanto do estatuto, como você colocou, que é a lei geral dentro da cooperativa, quanto do regimento interno por parte dos nossos alunos, né? Dos colaboradores, dos cooperados, né? E dos conselheiros. Como você vê isso? Sempre que nós estamos em qualquer ambiente, se relacionando com outras pessoas na sociedade, a gente precisa saber quais são as regras que estão ali expostas, né? Às vezes regras escritas, às vezes não escritas. No caso da sociedade cooperativa, regras escritas. Regras escritas no estatuto. Isso é de fundamental importância. Todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, os alunos, colaboradores, os conselheiros, demais pessoas envolvidas nesse processo, têm como é primordial, é imprescindível que tenham conhecimento das regras do jogo. Por dois motivos. Os colaboradores e conselheiros estão na cooperativa para servir ao sócio, né? Para servir ao cooperado, que é o dono, né, do negócio. Então, ele precisa estar preparado para compreender as regras desse jogo e principalmente para informar ao sócio, que nem sempre tem tempo ou, né, de ler todo o estatuto, de compreender, porque às vezes tem uma linguagem jurídica ou ele tem uma linguagem financeira que acaba se tornando um pouco mais difícil. Para os próprios colaboradores e conselheiros, então, é necessário que seja estudado, compreendido. Quando nós fazíamos cursos para novos colaboradores e conselheiros, nós fazíamos uma brincadeirinha que tinha que ser mais ou menos como a Bíblia, deixar do ladinho da cama e toda noite dar uma lida para ter total conhecimento daquilo que está disposto no estatuto. Veja, professora, tem N situações do dia a dia que os colaboradores e conselheiros precisam lidar, dar uma resposta satisfatória para o sócio que consta ali no estatuto. Um exemplo disso são as causas de desligamento do sócio da sociedade cooperativa. Então, mesmo o ingresso dele está
do sócio está todo disposto, como é que tem que ser, quais são as regras, as obrigações do sócio e a forma de desligamento. Invariavelmente acontece de um sócio pedir demissão ou então vir a falecer, né? Pode ocorrer uma situação assim, ou então há previsão no estatuto da eliminação e o colaborador e o conselheiro ele precisa ter a noção das diferenças disso, porque cada um tem um tratamento diferente. Por exemplo, quando o sócio quer se desligar da cooperativa por vontade própria, né, de repente a cooperativa não atende mais o interesse ou ele vai mudar de cidade, enfim, ele vai e pede demissão. Então ele apresenta para o Conselho de Administração, que é o órgão estatutário que administra, né, como o próprio nome já diz, a cooperativa, é delegado pela Assembleia, né, esses poderes para o Conselho de Administração. Então, o sócio que quer retirar-se do quadro social apresenta a sua carta de demissão, né, solicitando a sua retirada, e o Conselho de Administração, então, na sua reunião ordinária ou extraordinária, ele delibera sobre a sua saída. Tem algumas restrições, claro que ele precisa estar em dia com as suas obrigações, né, direitos e deveres dentro da cooperativa, mas não há possibilidade de negar a demissão, porque a Constituição garante que ninguém é obrigado a manter-se associado, nem associar-se, nem a manter-se associado. Linkado até ao primeiro princípio, que é a participação livre e voluntária. Exatamente. Né? Então, ninguém é obrigado a entrar e nem permanecer. Né? Então, nesse caso, quando o sócio pede demissão, é preciso que ele responda, né, pelas suas obrigações perante a cooperativa, mas ele não pode ser obrigado a permanecer na cooperativa. E o colaborador e o conselheiro precisam ter isso em mente para explicar para o sócio os seus direitos. E o sócio também precisa saber disso, porque para exigir os seus direitos, ele também precisa cumprir uma série de deveres que constam todos no estatuto. Então, essa é uma forma de desligamento do quadro social. A outra forma é a exclusão. Então, a exclusão muitas vezes é confundida com a eliminação do quadro social. Mas a exclusão ela ocorre pela morte do associado ou quando ele perde a capacidade civil, ou ainda no caso de pessoa, se for pessoa jurídica, quando há dissolução da pessoa jurídica. Mas então, como é intransferível essa sociedade, a partir do momento que ocorre o falecimento, cessa toda e qualquer relação direta da cooperativa com o associado. Então, ele é excluído do quadro social. Permanecem os direitos para os herdeiros, permanece, né, tudo conforme o Código Civil, né, o direito civil e o Código de Processo Civil dispõe. Porém, essa relação direta sócio-cooperativa, ela se exclui naquele momento da morte, né, ou da perda da capacidade civil. E num outro momento, tem a possibilidade de eliminação do quadro social. Isso é mais grave, porque a eliminação acontece quando o associado fere alguma disposição do estatuto, ou mesmo que não esteja no estatuto, alguma coisa que contrarie o bom andamento da cooperativa. Então, quando o associado age de forma a concorrência com a própria cooperativa, né, desenvolve atividades que vão concorrer diretamente com a própria cooperativa, né, age de afronta aos interesses daquela sociedade. Então, ele não está mais cumprindo com o estatuto, cumprindo com aquela manifestação de vontade da sociedade. Então, ele pode ser eliminado. Como o direito também garante a ampla defesa, não pode o Conselho de Administração simplesmente eliminar o associado. Então, nesse caso, existe um procedimento que também está previsto lá no Estatuto, em que o Conselho de Administração, depois dessa deliberação pela eliminação, depois de apurar os fatos, envia uma carta informando ao associado, né, essa eliminação. Da data do recebimento dessa carta, o associado tem 30 dias, caso ele não concorde, caso ele queira contestar essa eliminação, ele tem 30 dias para fazer um recurso. Esse recurso é direcionado à Assembleia.
Só que a assembleia, ela acontece ordinariamente uma vez por ano. Então, se não tiver uma assembleia extraordinária no meio do ano, ele vai esperar até a outra assembleia, a assembleia ordinária, de prestação de contas e tal, para que o quadro social, os sócios que estão lá na assembleia naquele dia em condições de votar, decidam se ele será eliminado ou não. Então, é preciso tomar esse cuidado em caso de eliminação, de cumprir esses requisitos. Dar ao sócio a oportunidade de defesa, de recurso, e aí deixar que a decisão soberana, que é a da Assembleia, delimite, né, se será excluído, se será eliminado ou se será mantido no quadro social. Então, veja, são coisas que acontecem lá no dia a dia, que os colaboradores e conselheiros eles precisam lidar com isso, ou inclusive explicar para os sócios, mesmo que não seja nenhuma dessas situações. No caso de morte é mais comum no dia a dia, né? Demissão menos, né, talvez, mas eliminação então é bem raro, mas são coisas que eles precisam lidar no dia a dia e que está lá, está no estatuto claramente determinado. Né? Uhum. Até a gente entendendo essa importância de se estudar, até que foi uma proposição até quando a gente começou a conversar sobre essa ideia de trazer essa prática para dentro linkando com a teoria, né, que a gente discutiu e até você se propôs a fazer um estudo de um estatuto de Minas Gerais, do sudeste de Minas, né, e vai ficar disponível inclusive nessa unidade o link desse estudo que você está discutindo, então essa importância desse entendimento do estatuto com os nossos alunos, né, então para eles poderem discutir dentro, até mesmo, né, pegando esse exemplo de Minas, pega o seu estatuto da sua unidade e analisa, né, tá? Para ver todos os pontos e para ver a importância, digamos assim, do que vai influenciar eles no dia a dia, né, dentro das unidades em que eles trabalham, né? Nós buscamos nesse estudo olhar para o estatuto, observar qual a disposição do estatuto, aonde está o fundamento jurídico daquela disposição, por exemplo, aonde está no Código Civil, onde está na Lei 5764 ou na Lei 130, que é legislação complementar, ou então nos normativos, né, resoluções e circulares do Banco Central. Onde é que está? Inclusive para o conselheiro e para o colaborador ter em mãos e ter presente, né, que tem um fundamento jurídico, né? Tá ali, tem uma disposição legal que precisa ser seguida, que muitas vezes não é a vontade do conselheiro ou porque o colaborador quer daquela forma, é porque o estatuto diz isso, o estatuto está baseado na lei, né? Ou na lei geral ou na própria Constituição, como nós já citamos aqui. Então é muito importante fazer essa ligação entre o que diz no estatuto, que foi combinado pela sociedade, aprovado em assembleia, e o que diz a lei, né? Porque a sociedade, para se manter bem e saudável, ela precisa seguir os preceitos legais, ela responde a órgãos fiscalizadores, né? E isso é para a própria segurança do sócio, né? Que é dono ali de toda a sociedade. Então não é utilizar a lei em benefício desse ou daquele, é principalmente dar segurança jurídica para o sócio de que aquilo que está sendo dado como tratamento para ele será dado para o outro sócio, para o outro e para o outro, né? Porque está escrito, está na lei. Sim, e até como todo ano nós temos a troca ou até mesmo a cada assembleia nós temos a troca da administração, né? Então, assim, nós temos um período que serão alguns cooperados que estarão administrando essa cooperativa. E a partir do momento que eu tenho isso no estatuto, se troca as pessoas, a gestão continua sempre, né? A questão até mesmo da governança, que a gente vai ver na terceira unidade, ela acaba sendo, digamos, preservada, né? Porque não está dependendo da gestão deste ou daquele. É uma forma de trabalhar estatutariamente que fica determinada, né? Perfeito. Dá segurança jurídica e continuidade para a sociedade. Garante isso, né? Agora já trazendo para a questão diretamente das cooperativas de crédito, que nós discutimos até agora a 5764, que fala da Lei Geral das Cooperativas Independente do Ramo, né? Nós temos a Lei Complementar 130, né, que foi lá de 2009, que ela trouxe algumas novidades para a questão do ramo do cooperativismo de crédito em si, né? Como você vê a importância da lei
Complementar 130, lá em 2009, que trouxe algumas alterações para o ramo do cooperativismo de crédito. A Lei 130, como você disse, ela é uma legislação complementar. Isso quer dizer que existe a disposição na Constituição sobre o cooperativismo, né? E a Constituição ela não regula totalmente, tanto que existe a lei ordinária, que é a 5764, mas essa lei, a lei geral, ela não abarcava questões específicas do crédito. E por conta dessa versatilidade do crédito e também porque a lei geral é de 71, né? Então ela precisava, o ramo do crédito precisava de uma legislação específica que olhasse para esse ramo com a versatilidade que o mercado financeiro exige, né? Então ocorreram com a promulgação da lei 130, que foi em 2009, ocorreram mudanças significativas na atuação das cooperativas. São várias, né, mudanças, mas nós vamos citar e conversar sobre algumas que são bem relevantes para o sistema do crédito. Uma coisa que a Lei 130 trouxe, que eu reforço, é para a segurança da sociedade, é para a segurança do sócio e para a segurança dos conselheiros, é que a lei diz que a concessão de empréstimos para membros estatutários, ou seja, os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal, a concessão de empréstimos para eles deve observar, no mínimo, as mesmas condições dos demais sócios. Por quê? Poderia-se, em algum momento, pelo fato de serem membros estatutários ou membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, ter algum tipo de privilégio. E numa sociedade cooperativa, isso não é possível, né? Não se admite isso. Então, a lei veio regulamentar a situação da concessão de crédito, tanto para esses membros, né? Conselho Fiscal, Conselho Administrativo, para os próprios colaboradores, né? No caso, estendido esse entendimento, e ainda para pessoas com grau de parentesco desses membros e para pessoas ligadas a empresas que sejam empresas ligadas a pessoas que sejam parentes dos membros estatutários, ou então parente do conselho, de alguém do Conselho de Administração, parente de alguém do Conselho Fiscal. Todas essas pessoas, quando elas assumem a direção da cooperativa ou a fiscalização da cooperativa, elas já têm claro que não vão receber tratamento diferenciado no momento da concessão do crédito, porque não seria justo com os demais sócios e os demais sócios precisam ter a segurança de que o tratamento vai ser igualitário. Então isso é uma coisa que talvez nem precisasse estar escrito, mas há uma determinação da lei que seja assim. Então ninguém receberá nenhum privilégio na concessão de empréstimo, especialmente quem está ali nos órgãos estatutários. Então eu acho que isso é uma coisa importante, né? Tem resoluções também do Banco Central que reforçam isso. É importante relembrar aqui, né, professora Mary, que a lei ela não é feita para uma cooperativa em específica, né? A lei não foi feita para a Cressol, a lei foi feita para todo o ramo do cooperativismo de crédito. Então, a Cressol precisa se adequar a essa legislação. Outra questão que a lei trouxe em relação ao mandato do Conselho Fiscal. Na Lei 5764, o Conselho Fiscal tem um mandato de 1 ano. E isso trazia muitos inconvenientes, muitos empecilhos, porque a fiscalização de uma cooperativa de crédito, ela requer um conhecimento específico, mais apurado. Então, quando os conselheiros fiscais tomavam conhecimento, estavam aptos a fazer essa fiscalização, eles já eram substituídos, porque já era feita a nova eleição do Conselho Fiscal. E isso trazia uma certa dificuldade para a cooperativa, né, para as cooperativas de crédito em si. E também porque o mandato do Conselho de Administração era de 3, depois pode ser até 4 anos, então dava essa divergência entre mandatos, o que dificultava a continuidade dos trabalhos. Por isso, essa alteração eu acho que foi bastante relevante, ajudou consideravelmente
propiciou a expertise nos conselheiros fiscais, proporcionou a possibilidade dessa continuidade do trabalho, né, da gestão que já estava ali, a gestão do Conselho de Administração e a gestão do Conselho Fiscal. Então, né, segue no mesmo ritmo, digamos assim. Embora sejam independentes, né, a obrigação do Conselho Fiscal é, como o próprio nome já diz, fiscalizar. Mas então essa caminhada mais conjunta possibilitou melhora nesse processo todo de fiscalização. Então, acho que isso foi uma coisa bem importante. E ainda uma outra questão é que vocês já viram aí, né, com a professora Mary, a questão das sobras, das perdas da cooperativa. Então, quando a Lei 130 de 2009 ela foi aprovada, ela trouxe essa possibilidade de que, havendo perdas no exercício, a Assembleia pode decidir jogar essas perdas, ou seja, dividir essa perda para que ela seja compensada em exercícios seguintes. Isso também foi muito importante, relevante. Claro que a cooperativa precisa estar dentro dos limites de patrimônio, né? Precisa estar adequada, ela tem que ter uma saúde financeira para que ela possa prorrogar um pouco essa instabilidade financeira pela qual a cooperativa passa. Mas pelo menos dá a possibilidade da cooperativa fazer negócios e ainda compensar, né, para frente essas perdas. Então, todas essas modificações, elas visam melhorar a saúde financeira da cooperativa, essa relação da cooperativa com a comunidade e colocar, principalmente, eu acho que isso é fundamental, colocar as cooperativas no mesmo patamar, possibilitar que a cooperativa tenha o mesmo capacidade de concorrência com grandes bancos, porque todo mundo sabe que para as cooperativas, né, que são menores e tal, concorrer com grandes bancos, né, de capital às vezes externo, não é tão fácil, né? O mercado financeiro está aí e está todo mundo no mesmo mercado. Então é preciso, eu acho que a Lei 130 trouxe isso para as cooperativas de crédito, esse tratamento talvez deixando um pouco mais igual a capacidade de competição. E ela nos dá uma esperança, a Lei 130 nos dá uma esperança de que outras legislações também sejam aprovadas olhando com esses olhos, de tentar equilibrar, deixar equânime a relação cooperativas bancos, como é em outros países, né, em que o tratamento para o cooperativismo, o cooperativismo tem um tratamento diferenciado, né, ele é de fato, como diz a nossa Constituição, mas às vezes nem sempre acontece com a legislação, o estímulo ao cooperativismo. Então, a Lei 130, nós podemos dizer, né, resumindo tudo isso, que ela é uma forma de estímulo ao cooperativismo. Ok. E assim, até você já comentou anteriormente que a questão da central, ela colabora até mesmo desde a elaboração do estatuto, né, com a disposição do que vai estar constando dentro do estatuto, mas assim, eu te questiono até a questão assim, da estrutura do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, que até a gente estudou na unidade 2, que é identificado em confederação, central e singulares, né? Hoje, como que está estruturada essa questão do sistema dentro das unidades da Cressol, né? Como que hoje está funcionando, está sendo colocado em prática em si essa questão de estruturação, né? Essa organização, ela se dá como no Sistema Nacional Cooperativo, né? Entre singulares, a central e a confederação. É importante lembrar que outras cooperativas, né, que não estão vinculadas a um sistema, como é o caso da Cressol, que a gente chama na doutrina aqui de cooperativas solteiras, né, que elas não estão filiadas a uma central, elas precisam desenvolver todos esses serviços, né, de jurídico, contábil, auditoria, todos esses serviços elas precisam desenvolver por conta própria. Isso se torna muito mais caro, né, oneroso para a sociedade, e é por isso que as cooperativas se unem, privilegiando inclusive o próprio princípio da cooperação, né? Então as cooperativas singulares, que estão lá na ponta, que atendem de fato o sócio, elas se unem
e se filiam a uma central, né, que no caso é a central Cressol Baser. E aí a central está filiada a uma confederação, que tem a sua responsabilidade de representação, todas essas discussões de legislação e tal, né? A confederação faz essa conversa e tal. E a central, ela tem também essa função de buscar cada vez a inserção nos meios para que ela tenha uma legislação, as cooperativas de crédito têm uma legislação específica, e ela tem também isso que eu falei dos serviços, ela disponibiliza os serviços de forma mais em conta, mais barata do que se a cooperativa fosse contratar por si mesma, mas tem um outro lado que a cooperativa central, a partir do momento que as cooperativas singulares estão filiadas a ela, isso também está disposto lá no finalzinho do estatuto, nas disposições gerais, a cooperativa central ela tem responsabilidade perante os órgãos do Banco Central, enfim, os órgãos fiscalizadores, ela tem responsabilidade em relação a estas cooperativas. Então, todo o sistema não é só de prestação de serviços, né? Ela responde perante esses órgãos pelo andamento bom andamento dessas cooperativas. Isso é interessante lembrar porque em alguns momentos em que as cooperativas de crédito singulares, as que estão lá na ponta, estiverem passando por dificuldades, instabilidades financeiras que possam comprometer o bom andamento, o funcionamento da cooperativa, a central pode, né, a lei 130, né, novamente aqui, ela possibilita que a central faça uma intervenção. Claro que é um acordo, né, entre a cooperativa central mesmo, já sendo a singular filiada. Essa intervenção ela precisa ser assinada, né, se chama regime de cogestão. Então, implantado esse regime para que haja um serviço específico de tentativa de recuperação dessa cooperativa. Então, haverá, como o próprio nome diz, um regime de cogestão, gestão coparticipativa, né? Os dois conselhos ali, o fiscal e o de administração, continuam atuando na cooperativa, mas a central ela tem uma intervenção um pouco maior, né? A pessoa que está na cooperativa pode tomar decisões, né, junto com o conselho, para que exista realmente esse andar em conjunto entre central e cooperativa, a fim de tirar a cooperativa daquela situação de instabilidade. Isso também visando a saúde financeira, né, a continuidade, a permanência da cooperativa. Então, esse regime de cogestão ele pode ser implantado, e aí dentro de um ano a assembleia, esse regime vai ser levado, né, à prestação de contas, e a assembleia vai decidir se permanece por mais um ano nesse regime de acompanhamento mais direto, né? Então, pode ser que nesse período tenha algumas restrições ou algumas liberações. Tudo isso é definido entre os colaboradores e diretores da central com os colaboradores e diretores, os conselheiros, né, da cooperativa. Tudo isso, como eu disse, reforçando esse regime de cogestão para que a central, que tem essa responsabilidade de cuidar do bom andamento das cooperativas, possa também ter uma capacidade de intervenção, porque ela não é só uma fiscalizadora, ela tem a obrigação de não deixar que aquilo que chegue num momento em que não tenha mais o que fazer com a cooperativa. Então, essa intervenção ela é necessária, né? Então, sempre que os dois conselhos chegarem a esse entendimento de que é necessária essa intervenção, será implantado o regime de cogestão. Isso é muito importante. De novo, né, reforço que todas essas determinações legais elas visam a continuidade, a manutenção da cooperativa. A gente sempre fala no sistema, mesmo para que haja perpetuidade, né, do sistema cooperativista em todos os ramos, né? No crédito a gente vê a importância dele para o sistema financeiro, né, como até a gente estava discutindo anteriormente, de poder concorrer até mesmo com os bancos, e a gente vê que hoje onde tem o maior número de postos de atendimento é no sistema cooperativista. Então aí a gente já vê a importância do sistema, né, para o sistema financeiro em si, e também a importância na vida das pessoas, né?
Que a gente sabe que hoje o sistema cooperativista de crédito atende pessoas que demandam um crédito que eles não encontram a taxas tão atrativas quanto nos bancos comerciais, né? E mais do que isso, né, que além da taxa, eu gosto muito do cooperativismo, desse atendimento, seja o de crédito ou qualquer outro, mas o de crédito a gente visualiza mais porque compara diretamente com o banco, mas o que eu acho que é muito importante no cooperativismo é a pessoalidade. Então, o sócio chega na cooperativa, as pessoas conhecem pelo nome, sabe qual é a comunidade que ele mora, sabe do filho, da esposa, né? A sócia chega lá, sabe quais são as atividades que ela desenvolve. Tudo isso facilita para que os colaboradores possam oferecer os melhores serviços, né? Oferecer as melhores opções e o sócio se sinta como de fato ele é dono daquele negócio, parte, né? Se sente pertencendo àquela sociedade. Diferente de um banco em que os clientes são só um número e que hoje com a tecnologia nem tem contato nenhum com os atendentes e principalmente para saber quem é o dono do banco, né? Nós vamos a um banco e quem é o dono desse banco, né? Na cooperativa, o sócio que entra ali, ele é o dono daquele banco. Então, acho que essa relação o cooperativismo proporciona e é muito importante, né? Essa conexão, eu acho que é o que dá a vida para o cooperativismo. Sim. Professora, até aqui a gente discutiu alguns pontos principais sobre a questão de regulamentação e normatização para cooperativas de crédito, né? Eu gostaria de ver contigo se você tem mais algum ponto que você acha importante, até mesmo para os nossos alunos, eles estarem atentos e, digamos, buscarem mais informação nesse dia a dia da regulamentação e normatização, que você gostaria de deixar como dica para que eles possam estar, digamos, aprendendo cada dia mais e correndo atrás de informação, né? Sim, não só em relação à legislação cooperativa, que é o nosso objeto de estudo hoje, mas qualquer legislação que os alunos precisem pesquisar, eu sempre sugiro que os alunos pesquisem diretamente no site do Planalto, planalto.gov.br ou presidência.gov.br, que lá a legislação está sempre atualizada, né? Ela vem direto no site, não é PDF, então você tem certeza de que aquela ali é a última atualização da lei. Uma coisa importante também, quando vocês entrarem no site, tem a possibilidade de escolher texto compilado ou texto normal. O texto normal vai ter um risquinho em cima de algumas frases, de alguns artigos. Esse risquinho significa que aquela letra da lei não está mais em vigor. Então, está riscado aquele artigo e tem já o artigo vigente. Por que isso é interessante? Para você saber que até tal data, a letra que vigia era esta. E depois, agora, com a atualização, passou a se ler, né, ou passou a vigorar a nova redação da legislação. Isso é importante. Se você não tem interesse naquele momento em saber qual era a legislação anterior e qual era a legislação, qual é a legislação nova, você escolhe o texto compilado. Então, o texto compilado vai te trazer somente a legislação vigente, né, a redação vigente, mas do ladinho, normalmente em azul, entre parênteses, vai estar escrito quando foi que aquela redação passou a vigorar, ou seja, pela lei tal, né, teve essa nova redação. Então é importante ter essa diferenciação, porque você vai estar pesquisando em uma fonte atualizada, você pode pesquisar qual era a redação anterior, qual é a redação vigente e quando foi que isso entrou em vigor. Isso é importante para situar o contexto legal. Uma outra questão também que no caso do cooperativismo de crédito a gente busca bastante são os normativos do Banco Central, né? No site do Banco Central, se você pesquisar por normas, ele já vai aparecer um campo, você coloca o número, né? Se você não sabe o número, vai no site de busca e pesquisa, né? Coloca o nome, um termo que você queira pesquisar, você vai achar o número da resolução. E aí, pelo número da resolução, você abre diretamente nas normas do Banco Central. E o que eu acho interessante? Que logo abaixo dessas normas, tem ali quais são as circulares, quais são as outras resoluções que são inerentes ou que estão relacionadas com essa norma.
Então, se você precisa de um estudo um pouco mais aprofundado ou saber o que mais que tem de legislação a respeito daquilo, já tem à disposição ali. Diz o que já foi revogado, o que ainda está vigente, né, das normas que são fiscalizadas pelo Banco Central. Então, eu acho bem importante essas dicas, porque te dão uma linha de pesquisa para, de repente, né, quem quer aprofundar um pouquinho mais os estudos ou precisa não só para o dia a dia ali, mas saber as referências da legislação. Acho que são essas as dicas mais relevantes para hoje. Certo. Obrigada, professora Josiane. Acho que foi uma conversa muito rica. Vai agregar muito para os nossos alunos, digamos, esse link da teoria junto à prática, então, com a sua experiência, né, já no setor cooperativista. Então, eu agradeço e nos colocamos à disposição dos alunos. Caso alguém tenha dúvida, a gente vai deixar nossos contatos e eles poderão entrar em contato comigo ou até mesmo com a professora Josiane. A gente vai disponibilizar seu e-mail e eles poderão tirar ainda algumas dúvidas contigo. Obrigada, professora. Muito obrigada, eu fico extremamente agradecida. Então, obrigada, alunos, pela disposição em assistir. Eu acredito que essa conversa com a professora Josiane foi muito rica. Vocês tiveram várias dicas, então, de como que é o link entre a teoria e a prática, e nos colocamos à disposição. Obrigada.